Sabe, geralmente quando a gente fala sobre um diagnóstico médico, existe uma expectativa de precisão, quase que matemática, né? Uhum. A gente quer ver o problema ali na nossa frente. Exato. Tipo, alguém quebra o braço, tira aquele raio-x e o médico simplesmente aponta para aquela linha branca irregular na chapa e diz: bom, lá está o problema. É bem visual, né? Muito visual. E a intuição nos diz que, ao vermos um dano físico assim, a solução imediata é imobilizar. Se algo está quebrado ou desgastado, nós colocamos em repouso. Colocamos o membro numa tipóia, a pessoa numa cama, o corpo inteiro numa espécie de redoma de vidro, sabe? Sim, o que faz todo o sentido lógico para um osso quebrado. Mas quando a gente olha para artrose, aquele famoso desgaste articular, essa lógica visual falha catastroficamente. E falha muito, não é? Sejam muito bem-vindos a quem acompanha mais este mergulho profundo. E hoje o assunto é exatamente esse. Pois é, e os dados clínicos mais recentes da medicina esportiva, junto com diretrizes de instituições de peso, tipo o American College of Sports Medicine, eles mostram que colocar uma articulação com artrose em repouso é a maneira mais rápida de acelerar a destruição dela. Nossa, é o exato oposto do que gerações aprenderam, não é? Totalmente. O sedentarismo não protege a articulação de forma alguma, ele a atrofia. O que desafia aquela crença super enraizada na cabeça de quase todo mundo. E é exatamente esse o foco da nossa análise de hoje, da nossa missão aqui. Uhum. A gente vai explorar o porquê dessa virada de chave na ciência e dissecar um debate central que surge nesses novos protocolos. Basicamente, na hora de combater a artrose, o exercício cíclico, tipo ciclismo, e o treinamento de força, musculação, eles competem entre si ou eles formam a equipe perfeita? Essa é a grande questão atual. E para a gente começar a desenrolar isso, eu acho fundamental a gente conectar isso a um cenário mais amplo. Entender como a medicina tratava esse desgaste no passado e por que essa visão antiga precisou ser abandonada. Certo, vamos desvendar isso então. Comece explicando por que a ciência mudou de ideia sobre ficar no sofá. Bom, durante décadas, a metáfora dominante nos consultórios era a do pneu careca. Clássica, a ideia do atrito, né? Isso. Acreditava-se que a cartilagem era uma estrutura inerte, como a borracha do pneu de um carro mesmo. A lógica era puramente mecânica. Quanto mais o carro roda, mais a borracha gasta, até chegar no metal da roda. Exatamente. Sob essa perspectiva de puro desgaste por fricção, a única maneira lógica de preservar a pouca cartilagem que restava seria parar o carro na garagem. Parar de esfregar osso com osso. E faz total sentido se a gente pensar no corpo como uma máquina inanimada, sei lá, um pedaço de metal. Só que o corpo humano é um sistema biológico dinâmico. Ele não é metal e borracha. Os consensos atuais da reumatologia simplesmente redefiniram o que é a artrose. Mudou a classificação, né? Mudou tudo. Ela deixou de ser classificada simplesmente como a doença de desgaste mecânico e passou a ser entendida como uma doença inflamatória sistêmica de baixo grau. Pera, sistêmica. Isso muda o jogo todo. Muda, porque a articulação não está apenas sendo lixada, ela está, na verdade, imersa em um ambiente químico hostil. Ela afeta um ecossistema inteiro ali dentro. Se não é só um problema mecânico de atrito isolado, o que exatamente está acontecendo dentro daquele joelho ou quadril que dói tanto? Não é só a cartilagem que sofre. O osso subcondral, que é aquele que fica logo abaixo da cartilagem, a membrana sinovial que envolve a cápsula e até a musculatura ao redor, tudo isso entra num estado de inflamação crônica. É uma reação em cadeia. Sim, as células começam a liberar citocinas inflamatórias. São moléculas que basicamente sinalizam para o corpo degradar o próprio tecido. A articulação passa a viver num estado de curto-circuito biológico constante. Nossa, Isso significa que o tratamento não é só colocar a articulação em uma redoma de vidro para protegê-la. Seria como tentar consertar um erro no software de um computador, simplesmente desligando o monitor. adorei essa analogia. É exatamente isso. O problema continua rodando ali no fundo, né? A inflamação não desaparece só porque a pessoa sentou no sofá. Pelo contrário, pela falta de estímulo, o corpo entende que aquela articulação não é mais necessária.
Então ele simplesmente para de enviar recursos para lá. E essa letargia metabólica agrava o quadro absurdamente. O famoso se não usa, perde. Exato. Se a articulação fica parada, a inflamação ganha terreno. Então, a grande questão da medicina moderna passou a ser como nós alteramos a biologia desse ambiente, como enviamos um novo comando para o sistema. Um comando para que as células parem de destruir a articulação e comecem a tentar repará-la, o que nos leva perfeitamente ao papel do exercício cíclico. Uhum. É aí que o movimento cíclico, e aqui a gente tem um destaque enorme para o ciclismo, entra como uma ferramenta de intervenção celular primária. É quando a gente lê os estudos nas fontes sobre o ciclismo na artrose, fica muito claro que não estamos falando apenas de queimar calorias ou dar uma suadinha. Não mesmo. Há um processo acontecendo no nível microscópico que me chamou muita atenção. Eles chamam de mecanotransdução. O que é isso? Como esse giro constante dos pedais altera a química do joelho? Bom, a mecanotransdução é essencialmente a capacidade que as células têm de transformar um estímulo físico em uma resposta química. É a mágica biológica interna acontecendo. Traduzindo o movimento em biologia. Isso. A cartilagem é formada por células chamadas condrócitos. Quando o paciente senta numa bicicleta e começa a pedalar, aquele movimento cíclico, que tem uma baixa compressão, ele amassa e solta a cartilagem repetidamente. Como uma massagem interna. Quase isso. Esse estímulo físico direto avisa os condrócitos de que há uma demanda mecânica ocorrendo ali. Em resposta, essas células basicamente acordam. Elas saem daquele estado de letargia e começam a sintetizar colágeno tipo 2 e outros componentes vitais para a matriz da cartilagem. Então, o movimento é a linguagem que o corpo entende. Sem o movimento, as células ficam literalmente surdas para a necessidade de regeneração. Perfeito. E tem um detalhe fascinante sobre como a cartilagem se alimenta que os estudos mostram. Porque a cartilagem é um tecido avascular. O que significa que ela não tem vasos sanguíneos próprios, certo? Exato. Ela não recebe sangue diretamente para obter nutrientes ou oxigênio. Ela depende inteiramente do líquido sinovial, que é aquele fluido que lubrifica a articulação, o óleo do motor. E como esse óleo chega nela se não tem sangue bombeando? Através do movimento. O movimento atua como uma bomba física. O ciclo de compressão e descompressão do pedal age exatamente como se você apertasse e soltasse uma esponja debaixo d'água. Ah, entendi. Ao pedalar, você espreme os resíduos metabólicos para fora da cartilagem e, quando solta, suga o líquido sinovial e limpo e cheio de nutrientes para dentro dela. Então a cartilagem literalmente respira através do movimento. Literalmente. Se a pessoa fica em repouso absoluto, essa esponja seca e o tecido morre de fome. E tem mais, o ciclismo, por ser aeróbico, tem um impacto sistêmico, ajuda a regular a glicemia, a reduzir o tecido adiposo, que é um órgão que secreta substâncias inflamatórias no corpo todo. O controle metabólico, né? Ele desinflama a pessoa de forma global. Isso, criando um ambiente muito menos agressivo para todas as articulações. Certo. Então o ciclismo banha a articulação em nutrientes, suga as toxinas e ainda reduz a inflamação sistêmica. Parece a cura perfeita. Parece, né? Mas aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque, lendo a documentação clínica, surge um ponto cego imenso nessa estratégia. Isso levanta uma questão importante. Pois é, porque se o indivíduo passa meses apenas pedalando, a cartilagem pode até estar supernutrida. Mas o ciclismo acontece num ambiente fechado e perfeitamente estável. A bicicleta sustenta o peso do corpo da pessoa. Exatamente. A demanda mecânica para sustentação é quase zero. Então, o que acontece quando essa pessoa sai da bicicleta maravilhosa dela e pisa em falso num buraco na rua? Ou tenta descer uma escada carregando um peso? Porque se eu estou apenas pedalando, eu não estou necessariamente construindo uma musculatura forte o bastante para aguentar o tranco de uma caminhada pesada, certo? Certo. E é aí que o sistema entra em colapso. O ciclismo é fantástico para o ambiente dentro da articulação, mas ele é extremamente pobre para desenvolver a densidade óssea estrutural e pobre para a hipertrofia muscular funcional. Ele não constrói a armadura, né?
ele não constrói armadura biomecânica. Se a pessoa tem uma frouxidão ligamentar ou uma instabilidade articular severa, a cartilagem nutrida pela bicicleta não vai impedir o joelho de ceder sob uma carga repentina no mundo real. O que nos leva, logicamente, à musculação, que é considerada pelo American College of Sports Medicine como o padrão ouro no tratamento da artrose. Sim, o padrão ouro mecânico. Mas como assim? Porque a primeira impressão que se tem é de que levantar pesos e colocar mais carga sobre um osso que já está dolorido seria um desastre absoluto. E seria um desastre se a gente não tivesse o nosso sistema de amortecimento muscular. A musculação não serve só para deixar o músculo esteticamente maior. Ela ataca o fator biomecânico da doença através de uma via muito específica, que é a força excêntrica. Força excêntrica. Vamos dissecar isso, porque nas fontes isso parece ser o verdadeiro pulo do gato da reabilitação. O que é essa contração? Pense no movimento de fazer um agachamento. Quando você sobe e vence a gravidade, seus músculos estão encurtando. Essa é a fase concêntrica. Tá, a fase de fazer força para subir. Isso. Mas quando você começa a descer o corpo em direção ao chão, controlando o peso contra a gravidade para não despencar de uma vez, os seus músculos estão se alongando enquanto mantém a tensão. Eles estão segurando o freio. Exato. Essa é a contração excêntrica. E é essa capacidade de frenagem que salva a articulação no dia a dia. Quando uma pessoa desce um degrau de escada, a gravidade puxa o corpo para baixo com violência. E se o músculo não frear? Se o quadríceps, que é o músculo da coxa, não tiver força excêntrica para segurar essa descida, a energia cinética vai passar direto pelo músculo e bater diretamente contra as superfícies ósseas do joelho. Nossa, então a musculação funciona exatamente como o sistema de amortecimento de um carro esportivo. Como assim? Bom, se o amortecedor, que seria o músculo, é forte e responsivo, o chassi, que é a articulação, não sofre o impacto nos buracos da rua. Ele absorve a pancada antes que chegue na estrutura frágil. É a analogia perfeita. O músculo treinado absorve o impacto antes que ele chegue na cartilagem doente. E tem mais, esse controle motor refinado pela musculação garante que a articulação se mova no trilho correto. Evitando aqueles movimentos em falso. Sim, ele impede que ocorram microdeslizamentos laterais entre os ossos. E são esses deslizamentos os verdadeiros responsáveis por aqueles picos de dor aguda que as pessoas sentem do nada. É por isso que o treinamento de força diminui drasticamente a progressão física da doença. Incrível! Então temos agora duas abordagens excelentes, mas com perfis totalmente diferentes. A gente tem uma tabela de pontuações bem clara aqui. Totalmente diferentes. O ciclismo é excelente para reduzir impacto e dar estímulo biológico à cartilagem, mas tem estabilidade articular baixa. Já a musculação tem um controle excelente de dor crônica e muita estabilidade, mas um estímulo biológico apenas moderado comparado à bicicleta. O que gerou aquele grande conflito na comunidade médica. Qual dos dois a gente prescreve na prática? E o que é fascinante aqui é a resposta que o IDEA Trial trouxe. O IDEA Trial é um estudo gigante, não é? Sim, é um dos estudos de longo prazo mais robustos já conduzidos sobre a artrose de joelho em adultos mais velhos. Eles dividiram o pessoal em grupos. Um focou só em dieta, outro só em exercício e um terceiro grupo combinou a dieta com um programa estruturado de exercício misturando o aeróbico com o de força. Aeróbico e força juntos. Isso. E a diferença foi abismal. O grupo de intervenção combinada teve melhorias na mobilidade e uma redução na dor que os grupos isolados não chegaram nem perto de alcançar. Intervenções combinadas são vastamente superiores. O ciclismo cuida da inflamação por dentro e a musculação entrega o suporte por fora. Mas, espera aí, as fontes citam a dieta também. Qual é o ouvinte pode aplicar para este mergulho profundo na vida real em relação ao peso? O peso é crucial. Porque alguém pode pensar, se eu estiver com os músculos fortes como aço e pedalando todo dia, eu posso carregar o peso corporal que eu quiser que meu joelho vai aguentar. Mas isso é uma ilusão matemática, né? É uma ilusão perigosa, porque a biomecânica da articulação trabalha com multiplicadores de força. Não é uma relação de 1 para 1. Durante uma caminhada no plano, a força no joelho não é igual ao peso corporal da pessoa. Ela é de 1,5 vezes a 2 vezes maior. Só pela dinâmica do passo. Só por caminhar.
Mas quando você desce uma escada, fatores de alavanca fazem com que cada 1 quilo extra de peso corporal se transforme em 3 a 4 quilos de carga compressiva dentro da articulação. Nossa, cada 1 quilo vira 4 quilos. Isso é assustador se a gente colocar na ponta do lápis. Se uma pessoa perde apenas, digamos, 5 quilos de gordura, ela não está tirando só 5 quilos do joelho. Ela está removendo uns 20 quilos de força esmagadora a cada passo. 20 quilos a menos de esmagamento, exato. Multiplica isso pelos milhares de passos num dia. E o estresse poupado é astronômico. É por isso que a redução de peso potencializa exponencialmente o exercício. Mas eu preciso trazer uma provocação aqui, baseada num perigo oculto que os textos mencionam. E se a pessoa fizer os dois, ciclismo e musculação, mas fizer errado? Afinal, é muito fácil dizer para alguém ir levantar peso ou comprar uma bike. Mas a má orientação pode ser fatal, certo? Pode transformar a cura em veneno. A biomecânica importa demais. A execução errada destrói os benefícios. Se a pessoa tem artrose, faz um agachamento jogando o peso para frente, forçando a patela em vez do glúteo, Ela está basicamente serrando o próprio joelho, porque a força foge do amortecedor e vai para o osso inflamado. exato. A falta de orientação destrói tudo. E no ciclismo, que parece super inofensivo, um erro milimétrico estraga tudo. Um bike fit, que é aquele ajuste personalizado da bicicleta, é inegociável. O que acontece se o selim estiver errado, por exemplo? Se o banco estiver baixo demais, o joelho do ciclista fica muito flexionado no topo da pedalada. Isso altera o ângulo de compressão e gera uma pressão colossal da patela contra o fêmur. Ah, então ao invés daquela massagem boa que nutre a cartilagem, vira uma prensa que esmaga o tecido milhares de vezes por hora. Mia da pessoa. A precisão importa tanto quanto a intenção de fazer o exercício. Agora, caminhando para nossa síntese, há um obstáculo monumental que impede a maioria das pessoas de sequer começar isso tudo, mesmo com orientação perfeita, que é o fator psicológico, o medo da dor. É a cinesiofobia, o medo irracional do movimento. E é super compreensível. A vida inteira fomos ensinados que a dor é um alarme de incêndio. Se eu toco no fogão e dói, eu tiro a mão porque está queimando. Dor significa dano tecidual iminente. Na nossa cabeça, sim. Mas na artrose crônica, essa regra de ouro da biologia sofre uma distorção. E isso é uma grande revelação das fontes. Dor crônica articular nem sempre significa que um dano estrutural está ocorrendo naquele exato momento. Dor nem sempre é igual a dano. Essa é uma mudança de paradigma complexa. Como alguém pode ter dor intensa no joelho fazendo um exercício certo se não está rasgando nada lá dentro? É um fenômeno chamado sensibilização central. Anos de inflamação de baixo grau deixam o sistema nervoso central hipersensível. Os receptores de dor diminuem o limiar de disparo. É tipo o alarme de um carro que ficou tão sensível que dispara só com vento. O alarme faz um barulho ensurdecedor. Você acha que o carro está sendo roubado, mas não tem perigo nenhum. É um alarme falso. Perfeito. Quando o paciente começa o exercício excêntrico ou a pedalar, a articulação inativa recebe uma carga mecânica nova. O sistema nervoso entra em pânico e aciona o alarme da dor, antecipando uma catástrofe que não existe. O tecido não está sendo destruído, ele está sendo estimulado a se adaptar. Entender que esse desconforto inicial é só um alarme falso do cérebro e não a articulação se esfarelando é o que muda a adesão do paciente, né? Compreender a diferença entre a dor de dano agudo e a dor de adaptação mecânica é o que salva o tratamento a longo prazo. Analisando toda essa nossa documentação de hoje, fica claro que a velha pergunta qual exercício é melhor estava fundamentalmente errada. A pergunta certa é qual combinação entrega mais proteção e função. Precisamos integrar a mágica celular do ciclismo com a armadura de amortecimento da musculação. E isso tudo feito de forma muito inteligente e individualizada. Sem esquecer do controle de peso e da execução impecável, claro. Com certeza. Então, o que isso tudo significa para nós de forma mais ampla? Se dor nem sempre significa que estamos causando dano ao nosso corpo, quantas vezes na vida nós desistimos de um processo de cura ou de aprender algo novo apenas porque o começo foi desconfortável? É um ótimo ponto. Talvez, assim como a cartilagem precisa daquele estresse controlado para se regenerar e ficar mais forte, nós também precisamos repensar como interpretamos o próprio desconforto em nossas vidas.
Muitas vezes, é só o nosso cérebro hipervigilante tocando um alarme falso. Um lembrete poderoso de que precisamos do movimento e de superar essa barreira inicial para evoluir. Agradeço imensamente a que ele nos acompanhou em mais desse mergulho profundo. Até a próxima análise de dados.